esse eu acho que é o principal desafio que a gente vê no mercado. Como que a gente está pensando esse nosso todo, sabe? Quem é essa pessoa? Porque às vezes não existe essa pessoa na contrapartida do cliente. A gente chega para conversar e tu tem uma pessoa que está pensando, não, mas é que eu vou só comprar esse material, eu vou só comprar isso, não, quem vai executar a obra depois é outra empresa que a gente contrata. E quando vê, não existe esse todo e tem uma economia potencial que estava podendo ser feita ali que não é feita. E que não é feita por uma questão de comunicação apenas, de não ter esse pensamento mesmo assim, de como eu economizo no todo. Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais o ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu trouxe mais um fera aí, de uma grande empresa, para falar de BIM, falar de tecnologia, mercado de trabalho, e eu trouxe aqui o Lelis Spartel. Lelis, a bola tá contigo. Opa, e aí, tudo bom? Cara, é um prazer estar aqui. Eu acho super importante a gente poder trocar ideias sobre engenharia. Eu acho que o nosso setor, se a gente pensa em outros setores, eles são muito mais ligados em já ter coisas para o pessoal conversar, fórum, e os nossos são sempre muito, muito técnicos. Então a gente tem um ambiente mais despojado para poder trocar essa ideia e falar sério, falar de coisa importante, mas num ambiente mais tranquilo é muito legal. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mesmo e vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês. Top, cara. Bom, só para trazer um contexto, pessoal, ele é BIM Project Manager. Isso aí. Na Hilt. Fala um pouquinho de como que você chegou, antes de falar ali da Hilt e tudo, quem que é o Lelis? Como é que você acabou caindo nesse mundo de tecnologia? Sempre a gente gosta de trazer nesse primeiro bloco ali pro ouvinte. Vamos lá. Então, o Lelis Spartel, ele nasceu no Rio Grande do Sul e ele veio da fronteira com o Uruguai, de uma cidade de Dom Pedrito. Dom Pedrito é o nome da cidade. E lá eu comecei toda a minha criação, mas fui fazer faculdade em Porto Alegre. E aí decidi por engenharia civil, muito jovem ainda, com 16 anos foi essa tomada de decisão. Então, eu gostava de construção, gostava de projeto já. E aí, vamos fazer engenharia civil. Confesso que não tinha uma compreensão tão grande do que era um engenheiro civil, algumas coisas. Eu fui aprendendo na faculdade mesmo. E na faculdade ficou muito definido que eu gostava de projeto. Então eu sempre fui um cara muito do projeto, de pensar como algo vai ser, de fazer a estratégia para executar algo. E não tanto essa pessoa da execução. Ali foi o primeiro caminho, assim. E aí as coisas começaram a acontecer. Saí da faculdade, emendei direto um mestrado. Durante o mestrado, que aí eu comecei a trabalhar já atuando como engenheiro civil, tive muita experiência de estágio antes, mas aí sim. E aí trabalhando com projeto de infraestrutura urbana, foi uma fase muito legal, com parte até... Cheguei até em renaturalização de rio, coisas de saneamento, foi uma fase muito bacana. E sempre pensando nesse projeto como um todo, assim, cara, como que isso vai ser executável? Quais são todas as dimensões? Nunca tão no detalhe, eu nunca fui um calculista, o cara que fazia o dimensionamento fino, mas sempre o todo. Aí, dessa empresa depois... Eu até passei um pequeno período empreendendo, foi aquele período da pandemia também, então uma coisa meio puxou a outra, assim. E depois eu entrei na parte, aí sim, de BIM, que foi quando eu entrei na MapData, que é uma revenda da Autodesk. E aí ali foi onde eu fiz toda a minha formação de BIM com profissionais da própria MapData. E foi onde eu mergulhei nisso, com muita coisa da Autodesk também, cursos que a Autodesk fornecia. E mergulhando nisso, mergulhando em clientes, vivendo essa implantação BIM, vivendo o desafio dos clientes que buscavam. Tudo isso ainda lá no Rio Grande do Sul. Me apaixonei por uma carioca chamada Caroline, e ela estava lá no Rio Grande do Sul, mas ela veio morar em São Paulo, depois que a gente já estava junto. E aí eu pensei, poxa, preciso também ir para São Paulo de algum jeito. E aí vim para São Paulo, e logo que eu vim para São Paulo... apareceu essa oportunidade na Hilt, e aí foi muito a junção de duas coisas que deram muito certo, assim. Eles estavam precisando de alguém com essa compreensão de BIM, e eu estava precisando ir para uma empresa que fosse grande, que tivesse esse pensamento global, que tivesse pilares muito bem definidos, assim. E aí
além do meu casamento com a Caroline, que deu certo porque eu estava em São Paulo, esse casamento com a Hilt foi muito legal também. Bacana, na verdade ele se juntou, a gente fala bastante isso com os colaboradores, que é as aspirações pessoais e profissionais, né? Uma coisa tem que meio que caminhar com a outra, né? Exatamente. Então você estava com o objetivo já de casar, o objetivo de procurar se mudar ali de lugar, né? E ao mesmo tempo, meio que a Rio te ajudou também ali a formar tudo isso, junto também com, é importante trazer aqui pro pessoal que você fez ali, claro, um trailer, né, da sua vida. Eu sei que a gente pulou ali desde a sua formação, Sei. pandemia, tudo ali. É um resumo, né, de tudo isso. Mas também tem uma curiosidade. Foi mais fácil para você nesse processo, quando você foi ser inserido no BIM ali, depois de um certo tempo de experiência também de formado, né? Isso acabou sendo até mais fácil para ti, né? Sim, sim. Sim, foi mais fácil porque eu já tinha muita vivência de coordenação de projeto. Quando eu estava coordenando o projeto, não era em BIM. Não era em BIM. O BIM era algo muito inicial ainda, muita confusão entre software e metodologia. Então, eu trabalho em BIM, mas eu uso Revit. Isso é que eu trabalho em BIM. Opa! Então, isso ainda era muito confuso. Mas eu tinha as dores do que é um projeto. O que é coordenar um projeto? Quais são as informações que a gente precisa? E o que está faltando, o que acontece na obra e que pedem pro projeto, porque eu acho que o BIM ele antecipa muito coisas, né? Que a gente, poxa, são projetos que são problemas que tu tá evitando. E essa vivência eu tive. E aí, quando eu mergulhei a fundo nisso, foi quase que juntando as peças de um quebra-cabeça. De entendendo, opa, então isso aqui a gente já vai conseguir resolver antecipadamente. Opa, isso aqui o BIM já traz resolvido. Então, foi esse caminho. Essa vivência ela foi realmente muito, muito importante ter vivido isso. E acaba que é isso. São essas coincidências da vida, o que acontece que vão nos moldando, né? Não, eu trouxe essa pergunta porque muitos vêm e falam, Júlio, tô aqui fazendo... Eu tenho um monte de gente experiente. E aí, esse pessoal não mexe ainda com BIM, etc. E aí eu tenho uma garotada que já tá vindo com BIM, mas não tem a experiência de engenharia e arquitetura. O que tu acha? Eu falei, cara, é o seguinte, ó. Acho que os dois trabalharem juntos é inevitável, né? Você vai ter que fazer os dois trabalharem juntos. Eu acho que até faz parte das gerações a gente compartilhar quem tá à frente, compartilhar o conhecimento com quem tá atrás. Mas eu também acredito que as pessoas que já passaram pela vivência, a dor é muito clara, foi o que você falou, né? Você participou de projetos, tudo. Então, o benefício do BIM era muito evidente para você. Então, você sabia que aquilo já viria para resolver muitas questões para você ficar mais com a sua esposa, por exemplo. Isso aí. Né? Então, assim, quando alguém vem implantar BIM, fala assim, Júlio, quero implantar BIM porque eu quero diferencial. Tá falando, não, você quer ficar com sua família, você quer ficar em casa, por isso você tá implantando BIM. E para ganhar mais dinheiro, né? Então, acho que são pontos interessantes, mas também, a gente pega a palavra B do BIM, né, que é building, a gente tá falando de construção. Então, a gente fala, para muita gente que vem já com experiência, ela vai fazer o modeling disso. E ela vai botar information nisso. Então, se ela também não souber o building, ela só tiver o modeling, o information, que é a modelagem e informação, ela não vai saber construir. Então, eu acho que acaba sendo, né, uma sinergia, que é o que acontece com o pessoal mais novo que se forma. Eles são muito modeling information e falta o building. Exatamente. Né? Então, eu acho que não tem o certo e o errado, né? Mas é aquilo que você falou, como que eu vou me moldando? E é muito interessante porque, para você estar onde você está também, era uma skill necessária, né? Sim. Essa era a posição que eles estavam buscando, então eu já entrei na Hilt como BIM Project Manager, então precisava saber de BIM. Esse era o principal ponto, assim. E a outra skill que eu acho interessante é que precisava ser alguém que conseguisse ter essas conversas, essa transmissão de informação entre diferentes players, entre diferentes stakeholders. Então não era também tão técnico, não era essa pessoa que ficava só no modeling, era essa pessoa que precisava ter a visão do todo, assim. E isso foi um diferencial também de entender quais são esses papéis, porque o BIM é algo muito, muito amplo e eu vejo muito o BIM como um meio. O objetivo de alguém tem que ser, cara, eu quero fazer a minha construção mais rápido, eu quero ter menos erro na minha construção. Se o objetivo é só eu quero implantar BIM, ele nasce meio oco, meio vazio. Então, eu sinto muito que tu tem que ter objetivos definidos, que são claros do que tu quer, que é melhorar um KPI, alguma coisa assim, e o BIM é o que vai te permitir fazer isso. Na verdade, você precisa de um propósito.
Exatamente. E o BIM é um dos meios para chegar naquele propósito, né? Exatamente isso. Legal, Exatamente cara. isso. E aí, contando agora um pouquinho da história, passou por esse processo ali na Mapdata, gerou uma expertise. Quanto tempo você ficou lá, aproximadamente? Fiquei aproximadamente 3 anos, eu acho. 3 anos. Isso. E aí, tu foi depois pra Hilt. Como que foi chegar numa empresa do tamanho da Hilt? Conta um pouquinho dessa experiência para quem, às vezes, quer trabalhar numa multinacional, acho que o pessoal tem muito essa curiosidade humana, né? De, cara, aí tem que saber inglês, aí como que é esse comportamento, etc. Cara, foi muito legal, assim. Foi muito legal. Eu acho que foi um universo todo que se abriu. A minha cabeça fez, sabe aquele meme que tem que a carinha faz... sabe? Sim. De entender o que é trabalhar numa empresa que se preocupa genuinamente com as pessoas. Isso era algo que era uma vivência que eu não tinha. Depois, conversando com pessoas que também estão em outras multinacionais, eu até vi que, pô, existe isso, não é uma coisa exclusiva da Hilt, mas eu ainda não tinha vivido essa preocupação com pessoas. Coisa que me chamou muita atenção, plano de carreira e uma abertura de conversas entre pessoas de diferentes hierarquias, digamos assim. Então, muito rápido na Hilt, eles te dizem, olha, tu tá aqui para ser BIM Project Manager, mas a gente tem essas e essas funções. A ideia é que tu, entre essas funções aqui, tu trace o teu caminho, compartilhe com o teu líder para a gente poder construir esse teu plano de carreira junto contigo. E se tu tiver qualquer dúvida do que uma função faz, chama essa pessoa. E aí, quando vem, sei lá, menos de 2 meses de Hilt, eu já tinha tido conversas com o General Manager, com todos os diretores e com pessoas de outros países. Isso é muito legal, esse cuidado, essa preocupação e todo mundo muito aberto. O inglês, ele é importante. Então, assim, é importante ter uma noção de inglês. Mas eu acho que tem uma coisa... E que eu falo para todo mundo que me pergunta lá, cara, como é que tu tá lidando com inglês e tudo mais? É com quem que tu vai falar inglês? Se tu vai falar inglês com uma pessoa que ela é interna da companhia também, essa pessoa ela tá lá se esforçando para te entender. Porque ela, pô, vocês entram numa reunião, nós estamos que nem os dois aqui, a gente tem um objetivo comum de fazer esse episódio ser legal. De quem ouvir pensar, pô, que episódio bacana, quero ouvir mais desse podcast. A gente está com esse objetivo comum, a gente vai construir isso junto. Então, a gente vai criando uma confiança mútua. Quando tu entra numa reunião interna com alguém, um parceiro, mesmo sendo de outro país, pô, a ideia é que dessa reunião a gente construa algo junto. Essa pessoa vai estar querendo te entender. E sei lá, 70% das vezes, no caso da Hilt, e aí depois eu até pego um gancho com a história da Hilt, que ela é uma empresa de Liechtenstein, que a língua nativa não é inglês também, a outra pessoa também não tem inglês como a sua primeira língua. Então, tu tem 2 pessoas que estão ali se esforçando para falar inglês e que vão juntas conseguir construir isso. Eu lembro até que eu vou falando e o meu inglês não é tão bom assim, e às vezes eu invento uma palavra, cara, sai, entendeu? E aí eu lembro que eu estava falando em inglês com uma outra pessoa e eu falei a palavra, let's resume all of this in only one page. Então, vamos resumir tudo isso em apenas uma página. Essa palavra resume não existe em inglês. Ela não existe. E aí a pessoa com quem eu tava falando tava, porra, Lelis, seu inglês é muito bom, cara, eu não sei o que é resume e tu sabe, entendeu? Essa é uma palavra que eu não conheço, eu preciso estudar mais. E, poxa, na verdade era só uma questão de, cara, põe pra fora, vai falando e vai se entendendo, assim. Então, essa questão do inglês é importante. Agora, se tu quer uma posição que tu vai falar diretamente com um cliente nos Estados Unidos, na Inglaterra, aí o teu inglês tem que ter um nível mais alto mesmo. Porque aí tu não tá falando com uma pessoa ali que tá super querendo construir contigo. É uma pessoa que tu precisa demonstrar, mostrar o valor agregado da empresa. Essa pessoa às vezes vem, né, com algumas desconfianças, alguma coisa assim. O objetivo muda, né? Porque exato. Assim, que nem quando você vai fazer uma palestra, por exemplo, então você vai ter que se preparar, porque muitas pessoas vão ter que te interpretar ali pra falar, pô, tô entendendo o que ele tá falando, né? Agora, por exemplo, até é engraçado, quando o brasileiro fala em inglês, a gente consegue entender, mesmo no enrolando ali, exatamente, né? Assim, por quê? Porque a gente tem essa, como você falou, eu achei legal essa palavra que você usou, o objetivo em comum, que é se comunicar. Uhum. Né? Então, quando você vai para um âmbito mais que já não é a comunicação, ele vai extrapola ali uma questão, por exemplo, conversar com o C-Level ou conversar com diretoria,
Aí realmente você tem que usar porque aquilo vai transmitir a autoridade, aquilo vai transmitir a imagem da empresa como um todo, né? Então acho que eu super entendo o que você está querendo dizer. Muitas vezes até aconteceu, eu lembro uma vez que eu participei do primeiro evento de BIM internacional em São Paulo. Foi o BIM MI, se eu não me engano, 2016. Cara, e assim, eu tinha meu inglês de turismo. Falo brincando, aquele inglês de Duolingo, entendeu? Sabia minhas 10.000 palavras, só tinha que construir corretamente. Mas eu sempre fui mais do saber se comunicar, que nem você falou, entender o contexto, a mensagem, do que de fato ser algo que eu vou me aprofundar na forma de escrever corretamente 100% ali. Cara, e assim, eu não tava confiante 100% naquela época. Então, quando eu ia falar assim, eu falei, cara, quer saber? Eu vou no português mesmo, porque português, aqui eu me garanto. E aí, eu lembro até hoje, tem uma foto eu usando os tradutores lá e tudo, cara, e eu super confortável, porque eu também acho que não adianta você se colocar numa situação de desconforto e ainda você tem que falar tudo técnico. Sim, claro. E eu tava representando um escritório de arquitetura. Eu falei, cara, eu vou falar o que eu sei. Até eu lembro que a coordenadora na época falou assim, olha, ô Júlio, seja você. Acho que essa foi a dica mestra, assim, sabe? E aí eu falei, não, vou falar em português, tudo. Só que ali eu me deparei depois, que eu falei, caramba, eu queria me conectar com esses caras que estavam ali do lado, era tudo em inglês, né? Aí eu falei, não, deixa eu me aprofundar um pouquinho mais, conseguir pegar o contato e tudo mais, depois no e-mail você se vira ali, né? Mas foi uma época que eu falei, putz, eu preciso dar um upgrade aqui, porque senão eu não vou conseguir me comunicar efetivamente como eu gostaria, que essas pessoas não vão nem saber do meu trabalho. Então, acho que esse é o ponto focal ali que você tem que tomar um cuidado. E o inglês ele é importante por isso, assim, porque às vezes nessa reunião depois vai ter um papo no cafezinho, alguma coisa, que tu não vai ter esse fone de ouvido, que tu não vai ter esse jogo que nem num grande evento. Então ele precisa ter, ele é importante. Eu acho que essa é uma oportunidade ali, exato. Né? Precisa ter. Ele precisa ser maravilhoso? Não, mas é importante ter inglês, sim. É importante ter inglês. Perfeito. E aí, entrando na Hilt, conta um pouquinho mais dessa parte. Aí, como que foi se deparar com... Putz, vou pegar uma empresa ali multinacional. Como que eu vou trabalhar com BIM aqui? Como que é a tecnologia lá? Conta um pouquinho ali que a gente tá curioso. Então, eu acho que... tem que entender de BIM, que é algo importante, mas tem toda uma formação interna que é entender BIM na Hilt, como que a Hilt usa esse BIM, o que BIM significa para a Hilt e as aplicações no dia a dia. Então, ainda falando de como a Hilt trata esse funcionário, para essa posição específica de BIM Project Manager, a Hilt tem um curso interno, então ele é um curso de aproximadamente 10 meses, é um curso bem longo, assim, onde tu vai ter aulas semanais com profissionais da Hilt com mais tempo de formação, mais tempo de casa, que já aplicaram projetos, e aí tu tem essas aulas. Essa aula, ela é toda concebida por um time da Hilt que fica na Holanda, que é o BIM Competence Center. Lá é como se fosse o nosso cérebro aí, BIM, e que define toda a atuação de um BIM Project Manager. Então, o que eu devo fazer, como eu devo trabalhar, quais são os meus KPIs, minhas boas práticas, é tudo definido por esse centro de competência BIM, que é na Holanda, que é um dos países mais desenvolvidos aí com BIM que tem no mundo, então uma coisa puxou a outra. E aí, nesse curso interno que a gente faz, que dura esse período de 10 meses, a última semana é lá. Então isso foi muito... Uma imersão. Exato, cara. E isso foi até muito engraçado, assim. Porque aí eu fiz todo o processo seletivo na Hilt e ninguém me falou disso. Falaram, olha, precisa saber de BIM e tudo mais. Aí, na minha segunda semana de Hilt, eu tava lá falando em inglês com... Eles chamam de buddy, que é a pessoa que meio faz a tua iniciação na empresa e tudo mais. E era o meu buddy específico de BIM e aí ele tava falando... Bom, Lelis, então vamos lá, tô entendendo aqui tua agenda e aí tu tem que começar a fazer esse curso porque no final tu vai lá pra Holanda, né? E aí tu vai finalizar o curso. E eu, quê? E aí como assim? E ele, não, esse curso que todo mundo faz aqui, esse curso, ele no final, que a gente prefere. Eu sei que pode ser desgastante pra ti, Lelis, uma viagem, mas a gente prefere que esse curso seja presencial. Eu faço esse esforço, imagina, gente, não, eu vou lá e Que sacrifício, faço. Né?
E aí eu fui falar com os meus líderes, olha só, tem um curso na Holanda, é isso mesmo? Eles falaram, sim, Lelis, é que a gente não fala isso no processo seletivo, porque daqui a pouco pode vir uns aventureiros, entendeu? Um pessoal que só quer essa parte de, sei lá, ir pra Holanda. A gente não avisa, mas sim, tem esse curso, né? Espero que tu esteja disposto a fazer e tal. Então, é muita informação do que é o BIM na Hilt, como que a gente aplica. E a vivência dos projetos em si. Então, o que a gente tem lá na Hilt? O BIM é um meio. E aí, antes da gente entender esse meio de quê, eu acho que é legal a gente deixar claro o que a Hilt vende, né? O que é o produto da Hilt, para depois a gente entender como que BIM ajuda a resolver. Faz parte disso. A Hilt, ela é mais conhecida pela venda de ferramentas. Então, se tu pensar, tem a parafusadeira, rompedor, tem finca-pino, tem várias ferramentas que a Hilt vende. É por onde ela é mais conhecida, enfim, até principalmente aqui no Brasil. Mas, paralelo a isso, a gente tem duas linhas muito importantes, que é uma linha de suportação. Então, pensa, grandes obras vão ter bandejamento de elétrica, tubulação. Esses tubos e essas bandejas, elas precisam ser conectadas de alguma maneira à tua estrutura civil, à tua infraestrutura civil. Então, a Hilt, ela vende esse suporte que faz essa conexão. Então, essa é uma linha de produto. E outra linha de produto são soluções corta-fogo. Então, isso também é uma coisa um pouco mais específica. Eu até não tinha um conhecimento tão profundo, mas quando a gente pensa em prevenção contra incêndio, tu tem a prevenção ativa, que é, está pegando fogo, eu vou pegar um extintor e eu vou apagar. Então, são os sprinklers, essas coisas assim. E tu tem uma outra linha, que são soluções que é para, se pegou fogo nessa sala, o objetivo é que o fogo não saia dessa sala. E tão importante quanto o fogo não sair, é a fumaça não sair. Porque quando a gente começa a ver pesquisas assim, a fumaça ela mata muito mais que o fogo. Então é meio bizarro. Monóxido de carbono, né? Exatamente. Então a Hilt tem soluções que vedam todas essas aberturas. Então, se a gente tem uma passagem de cabo que vai de uma parede para outra, a Hilt tem uma solução que tu vai colocar próxima dessa passagem e que quando pegar fogo, ela consegue se fechar automaticamente. Beleza. Então, vamos lá. Suporte e Fire Stop, que é como a gente chama isso. Essas duas soluções, se elas estiverem dentro do projeto, elas são muito mais otimizadas. E isso é muito importante. Então a Hilt ela desenvolve esse time de BIM para que a gente consiga, com os nossos clientes, fornecer exatamente essa parte de projeto para que a nossa definição de quais serão esses suportes, a nossa definição de quais serão essas soluções de Firestop estejam na área de projeto. Entendi. E aí, para isso, a Hilt cria esse ecossistema no qual a gente tem um escopo muito bem definido. Então, a Hilt não vai fazer um projeto de infraestrutura civil. Não. A gente está falando de suportação e Firestop. E a Hilt consegue se moldar para ela fazer parte do ecossistema BIM dos clientes. Até porque essa parte é o que ela vende de produto, né? Então, na verdade, o serviço é o meio dela vender o produto dela, né? Exatamente. Esse é o objetivo, exatamente. Certo? Mas ele é um serviço cobrado. Ele não é, porque como tu entra com uma parte de dimensionamento... Não, tem know-how, tem uma série de coisas ali, tem responsabilidade. Exatamente. E ele vira um projeto com toda a especificação que... pode ser feito com Hilt e é muito mais fácil fazer com Hilt, mas ele é um projeto que ele se sustenta sozinho. Então, é um serviço cobrado, é um serviço que tem seu valor nele mesmo, mas ele possibilita essa execução com Hilt de uma maneira muito mais fácil também. Uma curiosidade, dentro desse universo da suportação e da parte de Firestop, são projetos brasileiros, eu tenho essas curiosidades, né? Como que funciona para a pessoa poder contratar o serviço de vocês? Legal. E qual é o tipo de mercado que isso está sendo aplicado hoje? É um corporativo? É um centro de distribuição? É galpões logísticos? Eu tenho essa curiosidade para entender até a demanda, de onde vem essa demanda. E de repente alguém que está escutando o podcast às vezes precisa desse serviço. Perfeito, excelente, excelente. Então vamos lá. Primeiro falando de segmentos, tá? O que a gente tem hoje? Tudo que precisa ser construído
e a clientela da Hilt são grandes empresas. Então, não é também uma pequeníssima construção. Essa nossa segmentação, ela é indústria e residencial comercial. Quando a gente pensa em indústria e residencial comercial, a indústria ela tem muita aplicação para a parte de suportação e para a parte de Firestop. A parte de residencial comercial, hoje a gente vê no Brasil mais aplicação para a parte de Firestop. Por quê? Então, vamos entender primeiro um pouco mais desse nosso suporte. Qual que é o diferencial do suporte da Hilt? Aí pensando realmente em tecnologia de construção civil. Fugindo até um pouquinho do BIM, porque essa tecnologia da Hilt, o BIM ele vem depois. A tecnologia é um suporte sem solda. Então, quando a gente pensa na suportação, e geralmente tu pensa em alguém soldando esse U, soldando esses perfis Is para formar um L, para formar um U. Isso é trabalhoso, isso é pesado. Então, a tecnologia da Hilt é esse suporte ser sem solda. E aí a gente já está falando de suportar coisas um pouco maiores, que às vezes no residencial comercial não tem. Então, quando a gente pensa em suportação, a gente está falando de indústria. Que indústria? Aí é um universo. A gente é muito forte em offshore, então tudo que é plataforma que precisa ser leve, precisa ser rápido. A nossa execução de um suporte Hilt é muito mais rápida que um suporte convencional. Então, offshore, refinarias, onshore, toda a parte de power, se a gente pensar termoelétrica, hidrelétrica, todo esse cabeamento, tudo que precisa de um eletrocentro, todas as indústrias têm praticamente eletrocentro. Então, tudo isso tem oportunidade. Quando a gente pensa em indústria, é gigantesco, siderúrgica, mineração, a gente tem aplicação para isso também. Então, onshore, refinaria, tudo isso tem aplicação. Tudo que a gente precisa levar elementos para lá e para cá, a gente tem aplicação para suportação Hilt, que é muito mais rápida de executar. É uma produtividade muito mais rápida de executar. E Firestop, quando a gente pensa em construção civil, é muito forte a proteção de vidas. Então, o argumento ele chega a ser banal, assim, cara. É uma solução que tu vai colocar e se esse prédio, porventura, vier a pegar fogo, tu salva muito mais pessoas do que se não tivesse. Então, é um apelo muito claro, assim. E quando a gente pensa em Firestop para a parte de indústria, geralmente tu tem já caminhos, né, como se defender as pessoas, então a gente está falando também da proteção da propriedade, de tudo que está lá na indústria que tem um valor alto também. Não, perfeito. Até porque acho que aí é um tema bem sensível essa parte de Firestop, porque ela se aplica a tudo, basicamente, né? Uhum. Um museu, por exemplo, qual que é o nível para preservar os patrimônios, né? Qual que é o nível de vamos dizer assim, de exigência, né, quando se trata disso. Eu falo isso porque a minha esposa, ela trabalhou um tempo muito com questões de segurança ali, de incêndio, então eu também não fazia ideia, aí quando ela começa a mostrar, eu falei, putz, entendi porque que o mercado, ele e é um mercado bem rigoroso, né, porque não tem jeitinho brasileiro, não tem nada, você tem que realmente atender ali a demanda, existe cálculo, responsabilidade, trabalha muito com bombeiro, tem um nível de responsabilidade muito elevado, né? E aí uma curiosidade, falando disso, como que isso aí se aplica no BIM? A gente tem essas soluções que elas têm os seus mercados e como que isso nasce? Então, a nossa proposta é que a gente consiga entrar no momento do projeto dessa solução. Então, no momento que tem alguém projetando um condomínio, no momento que tem alguém projetando uma termoelétrica, projetando uma indústria, a gente conseguir entrar nisso. E aí, uma coisa que tu perguntou e que eu não respondi. Como é feito esse projeto, se esse projeto é brasileiro ou não é? Hoje a Hilt é global e a gente tem uma metodologia de desenvolver o projeto global e ela vai usando estruturas de diversos locais do mundo. Então, como funciona um fluxo de venda de projeto? E aí eu vou conseguir com isso responder também como é que o BIM entra nisso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o que a gente chama de framework, que é a gente entender o que é esse projeto, qual que é o escopo. Então, o cliente vai compartilhar tudo que ele tem de informação do projeto, que seja possível dele compartilhar. Poxa, se já existiu um modelo básico, um modelo 3D, excelente. Se não, quais são todas as premissas de projeto que tu pretende, né, compor.
e a gente consegue fazer uma análise profunda disso e definir exatamente qual que é o escopo da Hilt. Porque, de novo, é um escopo de suportação e de Firestop, é um escopo específico. Ó, isso é o que a Hilt vai projetar. E a gente consegue definir esse escopo. Aí a gente, nesse momento também, lê o BEP, o plano de implementação BIM desse cliente, a gente vê como que esse cliente vai usar BIM e a gente se adapta a tudo isso. Ao final disso, a gente gera um contrato. Nesse contrato vai ter quanto vai custar esse nosso projeto. E também essa matriz de responsabilidade, de, cara, o que vai acontecer se o projeto sofrer uma revisão muito grande. Então, esse é um dos desafios, né? Então, a gente precisa ter um controle dessa gestão de mudança, como que isso vai se adequar. A gente vai fechar um valor global e abranger toda a mudança que tiver? Esse é um caminho. Ou não, a gente vai fechar um valor e para cada mudança que tiver, a gente vai ir reajustando esse contrato. Então, esse é o primeiro passo. A partir disso, beleza, o contrato está fechado, o cliente achou isso legal e tudo isso está sendo tocado exatamente pela minha posição, que é o BIM Project Manager, que é entender esse cliente, fazer o framework, fechar o contrato. A partir do momento que esse contrato está fechado, aí a gente vai para a execução desse serviço propriamente dito. Esse serviço vai ter, primeiro, uma parte de engenharia, que é dimensionamento mesmo. Qual que é o suporte mais adequado, quais são as otimizações que a gente vai fazer. No Brasil, hoje, a gente tem o apoio de um PMO, que é um time, e esse time fica no México. E tem muito brasileiro lá, então ele acaba sendo desenvolvido por... Hoje, o head desse time é brasileiro, o head do time de projetos é brasileiro também, então acaba que tem bastante brasileiro lá, mas é um time locado no México e que faz esse desenvolvimento de engenharia. Depois da engenharia, a gente vai para a modelagem. A modelagem hoje... ela tem gente no próprio México fazendo, mas tem um pool global de modeladores, onde a Hilt consegue ficar alocando esses recursos para também não ter ninguém ocioso, não ter falta. Então é um trabalho muito fácil de tu escalar. Então esse pool de modeladores, cara, tem gente na Índia, tem gente da Argentina, tem gente na Polônia, é um pool muito grande. Esse pool é terceirizado. Então a Hilt também tem pools internos menores, aí principalmente na Holanda, e tem esses pools que são essas empresas terceiras que prestam esse serviço de modelagem. Onde que o BIM entra nisso? Como tem muita troca de informação, a parte do BIM, ela tem que estar muito bem lavrada, documentada, para que a gente consiga trocar e não ter perda dessa informação. Porque aí esse time de modelagem devolve para a engenharia devolve para quem está lidando com o cliente, que é o meu caso, e aí eu devolvo esse projeto para o cliente. E aí a gente consegue fazer esse entregável. Então hoje essa é a lógica. Tu vê, ele é um projeto que ele é desenvolvido também no Brasil, mas ele também é desenvolvido por pessoas de fora. E essa é a atuação global da Hilt com BIM. Perfeito. E na verdade aí entra também a questão de focar em 2 nichos, né? Ali, ou ser especialistas em 2 mercados específicos ali, que é a Firestop e a suportação. Porque a gente também está falando de template, biblioteca, então, que já é da própria empresa. Então isso facilita muito a escala, né? Porque muitas vezes a pessoa faz, eu faço projeto de instalações. Putz, aí é muito amplo, né? Você faz... Uma coisa é fazer um SESC, outra coisa é fazer um SES, outra coisa é fazer um estádio, né? Então, existem complexidades variáveis, aí se o cara também não tiver uma boa... Como foi a palavra que você utilizou ali? De estruturação de informação. Isso. Né? Não tiver lavrado ali aquele documento, aí cada um faz do jeito que quer, né? Então, é importante que para você ter um padrão mesmo, com a terceirização, esse pessoal deve passar por um processo para ser homologado também. É muito forte. É bem difícil homologar, até uma empresa precisa passar por um processo. Tem uma atuação muito próxima, são pools feitos para trabalhar para a Hilt praticamente, assim. E aí atende global. E atende global. Então tem toda uma gestão desses recursos que é importante. Esse time global de BIM está sempre conversando para saber, cara, como que a gente consegue otimizar mais. Então tem equipes desse pessoal que está na Holanda, que é esse cérebro, que estão só gerenciando essas pessoas. Então isso é muito legal. E hoje a gente atua multiplataforma também, então a gente se adapta à plataforma que tem o cliente.
Então a gente vê muita coisa de Autodesk em residencial comercial, mas muita coisa de outros fornecedores, como a Veva, a Hexagon, na parte de indústria. Então a gente tem essa adaptação também para a gente conseguir se adaptar ao que o cliente está precisando. Show. E aí eu queria entrar agora num bloco perguntando para você, como que hoje está sendo essa participação com relação ao mercado, né? Os desafios que você tem visto. Cara, desafio. E isso é um ponto importante. A Hilt, ela tem um posicionamento de ser uma empresa premium. Cara, é uma empresa com soluções muito boas e tu não acha, inclusive, tipo, se a gente pensa no nosso maquinário, nas nossas ferramentas, tu não acha ela em lojas por aí. Tu precisa contatar isso diretamente com a Hilt, porque a gente tem todo um valor agregado. Então, hoje, o desafio principal que eu vejo no mercado é o mercado, esse nosso cliente conseguir entender esse todo. Então, o que acontece? Poxa, tu vai investir mais em fazer um projeto de suportação em Firestop. Não é um projeto que a gente vê por aí hoje, não é uma coisa que está disseminada. Toda empresa começa aí pensando, quem que vai resolver meu projeto de suportação em Firestop? Então, tem uma disrupção aí. E daqui a pouco a pessoa bate o olho nisso e pensa, poxa, vou só pagar mais por um projeto. Só que o desafio é, como que a gente olha esse todo? O quanto que esse projeto vai economizar lá na frente? O quanto esse projeto vai agregar para eu ter menos suporte, para minha obra ser feita mais rápida? A gente tem um outro produto, depois dessa fase que a gente terminou o projeto, a modelagem e tudo mais, que a gente chama de prefab, que é pré-fabricação. O que isso significa? Em vez do suporte chegar lá várias e várias barras que tu tem que cortar e montar, esse suporte chega montado para ti. E simplesmente tu vai pegar um suporte e vai colocar no teto, vai simplesmente fazer a ancoragem dele. Isso dá muita agilidade. Muita agilidade. Porque pensa, antes tu tinha uma equipe de solda lá que precisava soldar isso no teto, uma complicação. Cara, vai chegar tudo pronto, tu vai fazer 2 ancoragens e teu suporte está pronto. Só que como que a gente transmite essa mensagem com tempo para o cliente conseguir absorver isso, de que ele vai ter muita economia no futuro se ele fizer o investimento agora? Então eu acho que hoje o grande desafio desse mercado é uma compreensão do que é o todo. Porque sempre que a gente analisa o todo, seja em projeto de suportação, seja em projeto de Firestop e seja na venda de ferramentas Hilt, a Hilt é mais barata. Ela é um produto que ele tem um valor, se tu pensar numa ferramenta, mas se tu pensar em quanto tempo essa ferramenta vai ser utilizada, quanto de manutenção tu precisa fazer, quantos objetivos alcançados, sei lá, seja desbaste de alguma coisa, quantos pinos tu vai conseguir fincar, sempre quando tu olha esse somatório, o da Hilt ele ganha. Então, esse eu acho que é o principal desafio que a gente vê no mercado. Como que a gente está pensando esse nosso todo, sabe? Quem é essa pessoa? Porque às vezes não existe essa pessoa na contrapartida do cliente. A gente chega para conversar e tu tem uma pessoa que está pensando, não, mas é que eu vou só comprar esse material, eu vou só comprar isso, não, quem vai executar a obra depois é outra empresa que a gente contrata. E quando vê, não existe esse todo e tem uma economia potencial que estava podendo ser feita ali que não é feita. E que não é feita por uma questão de comunicação apenas, de não ter esse pensamento mesmo assim, de como eu economizo no todo. Então hoje esse é um dos principais desafios, porque isso impacta diretamente em cronograma, isso é uma coisa que tem que ser pensada com antecedência. Então o grande desafio que eu vejo hoje é esse pensamento no todo. E aí entra um ponto bem importante porque envolve o cliente, né? Então, por exemplo, a percepção de valor, né? Então, muitas vezes o cliente está procurando só preço. Já aconteceu isso com a gente também. O cara vai pedir um produto, fala, olha, cara, esse produto aqui é caro. Eu falo, cara, já viu Ferrari barata? Não existe. É isso. Então, às vezes o cara está procurando algo barato, com custo-benefício ali acessível, mas ele não entende. Às vezes ele quer o custo-benefício daquele momento. Exato. Ele não entende no ciclo de vida. É igual um veículo, né? Você vai comprar um carro. Esses dias eu tava vendo o pessoal comentando muito sobre o Tesla. Aquele Model X, aquele que abre as asas assim lá do Elon Musk. Então assim, cara, o pessoal falou, poxa, porque foi um dos primeiros lá atrás que eles lançaram nesse modo, né?
E hoje, depois de um certo tempo, o custo dele está sendo muito maior. No começo o benefício ele é rápido, atende ali aquele mercado. Mas por quê? Por causa da questão das baterias. Então o cara hoje, ele carrega aquele carro e ele tem que fazer assim, o cara andou, um exemplo, 120 milhas, ele já tem que carregar o carro de novo. E aí a bateria já não vai até 100%, ela já começa a parar no 75%. Então tem que entender qual é a necessidade que o cara está querendo suprir no primeiro momento, porque senão o barato pode sair caro, dependendo do que ele vê. Aí você já vê que a galera da China já está dando uma olhada nisso, falando, cara, a gente tem que vender um produto similar, mas com custo-benefício melhor e que a bateria dure mais. Então, essa competição do mercado acaba também sendo muito boa para o cliente, porque ele vai ter na percepção, ele vai ter na dor, então ele tem a percepção do valor. Então, talvez daqui a alguns anos, esses clientes vão começar a entender. E existem diversos tipos de mercado, né? Não sei se você já ouviu falar, tem aquela Casa do Construtor, já ouviu falar? Que é uma das grandes franquias que tem, da construção civil. E qual que é o foco dos caras? Alugar equipamento. Então, às vezes o cara precisa da furadeira, né? Não, ele quer o furo na parede. Exato. Então tem o cara que quer ter a furadeira, claro, que quer ser o marido de aluguel, o cara que quer atender ali os clientes, ou que vai ser o executor, e tem um cara que quer só o furo na parede. Exatamente. Então eu acho que tem que entender, né, que mercado quer atender, quer atacar, e é esse mercado, você foca nele, né? Porque... E a Hilt, ela tem uma atuação bem grande com empresas de locação de ferramentas também, então é um dos braços fortes nossos também, exatamente pensando isso, cara, quem só quer ter o furo na parede tem esse caminho também. Mas é sempre preciso entender um todo, como tu falou, onde que estão essas contas, e às vezes isso não está sendo pensado, às vezes isso não está sendo colocado, e esse é um desafio É um grande. baita desafio. É um baita desafio. E aproveitando ao mesmo tempo que tem um desafio, oportunidade. O que você vê ali de oportunidade para esse mercado, principalmente sabendo ali do Brasil? Quando a gente pensa em oportunidade para esse mercado, é difícil não associar com o desafio, né? Porque a oportunidade é resolver o desafio. Esse desafio. Mas eu acho, e aí aqui a gente chove um pouco no molhado, né? Que eu vi esse gráfico, ele fica na minha cabeça, mas depois de umas conversas, eu vi que todo mundo já viu e já debateu isso muitas vezes. Mas a indústria da construção civil, se tu analisa os últimos 20 anos, ela só teve mais avanço e inovação que um segmento, que é o segmento da caça e da pesca, cara. Então, quando a gente pensa em oportunidade, não tem como não ser a gente inovar nisso. E aí a gente pode pensar modularização, industrialização da construção civil. Cara, o que a gente consegue resolver antes aqui na fábrica e entregar para esse pessoal que está tocando a coisa mais redondinha possível, entendeu? Então eu acho que quando a gente pensa em, cara, quais são os pacotes, aí a gente vai associar BIM com AWP. Cara, o que nós vamos fazer encaixadinho aqui e aqui para essa construção chegar e ser pum, 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 e tudo tá... Então eu acho que modularização, a gente pensar essa obra, e aí de novo, pensar desde o início nessa obra modularizada, com essas entregas em pacotes. Eu acho que esse é uma das grandes oportunidades que a gente tem. E como que a gente consegue vincular cada vez mais, e aí é pensando em Brasil mesmo, tá? O nosso projeto com a nossa obra. Que ferramentas que a gente tem? Poxa, a gente já tem alguém com tablet na obra vendo em 3D? Pelo que a gente vê hoje aqui, é uma coisa 30% dos nossos clientes têm. Não é uma coisa ainda totalmente usual. O pessoal está consultando o modelo, isso é uma outra coisa que a gente vê de oportunidade. Às vezes a gente está falando com um time de engenharia do nosso cliente, esse time está bombando. Pô, o pessoal tem um modelo e tudo mais, e está ótimo. E a gente, legal, e essa informação para o pessoal da obra como chega? Não, aí a gente imprime tudo e manda para a obra. Então, eu acho que a gente pensa em oportunidade. Modularização, a gente ter cada vez mais coisas construídas fora do canteiro de obra e trazer para dentro, porque a gente sabe que a mão de obra está difícil, e a gente ter mais integração mesmo entre projeto e obra. Acho que é isso aí. Não, e bate muito com dois também conceitos que estão ali paralelos com o que você falou, que é Lean Construction. Então a gente fala de métodos ágeis ali, né, para a obra. Então, por exemplo, o cara que vai trabalhar com kits, que nem você falou, né? Isso aí já é algo desde, né? Até antes, isso envolve muita industrialização, mas envolve muito conceito de engenharia ágil.
Então o cara trabalhar onde o canteiro fica melhor setorizado, economia na produtividade, economia no tempo, etc. E também a questão, é aquilo que eu falo, a gente trabalhou muito com algumas construtoras de residencial, de Minha Casa Verde e Amarelo, que eles usam basicamente linha o tempo todo. O cara monta o kit na obra, o cara não leva pro andar lá do apartamento fiação, ele não corta, não, o cara já leva montado, deixa um fio pra cá, um fio pra lá, o cara leva e monta. E é interessante porque, assim, tudo dá pra gente inovar nesse sentido e reduzir, né? Que você falou, eu acredito muito na digitalização da obra. Então, a gente foi fazer algumas visitas de obra. Como é que vocês estão usando? Todo o processo tá aqui. Aí a gente começa a entender, tá. Às vezes, será que esse tablet vai ajudar o cara ou vai atrapalhar o cara? Né? Será que o cara vai usar o tablet de fato para fazer o trabalho dele ou para fazer outras coisas? Então, um óculos vai ajudar o cara. Então, a gente tem que fazer experimentos de fato para entender se não é só um frenesi ou de fato aquilo tá somando, né? Tá fazendo uma peça tá assim, ela explode, aí ela mostra como é que é encaixada, e aí tá ali o físico, de repente um híbrido é o caminho legal pro cara. Então, ou de repente um hub de educação dentro da obra. Então, eu acredito muito que, assim, eu sempre vejo o copo mais cheio do que vazio, né? De ver essas oportunidades. Então, eu acredito muito nesses dois casos, né? A digitalização da obra e trabalhar com Lean. Não tem muito para onde correr, né? Quando você fala WP e tudo, quem ainda não estuda isso, também a gente fala, pessoal, olha, vai precisar de muitos profissionais, que além de saber BIM, que faça isso acontecer na obra. A gente percebeu muito a mudança do mercado quando a gente saiu da parte de projetos, porque a gente sabe que projetos já consegue ver automaticamente que o BIM está ali para ajudar eles. Quando a gente foi para os 95% que é a obra, a gente falou, cara, aqui que a gente vai ganhar o jogo. Né? Porque aqui já está convencido, não adianta. Né? Então, esse negócio de modelo não chegar mais na obra e tudo isso eu falo que é um mito. Porque o modelo existe. A questão é que, às vezes, a pessoa que está aqui na outra ponta, ela também não quer falar assim, eu não vou abrir um modelo ali, eu quero um PDF. Então, aí o nosso papel é olhar esse e-mail para facilitar essa comunicação entre obra e projeto, né? Então, a gente não conseguir... E depois tem outro desafio, que é da obra e fabricação. Então, tem esse... Porque eu falo isso porque a SPBIM, ela trabalha muito na implantação do todo. Então, a gente implanta lá no cara de instalação, no cara de fábrica, no cara de divisória, no cara de luminária, na construtora e na equipe de projetos. E a gente está ali como um ciclo para girar todas essas peças junto. Porque não adianta o cara ficar vendendo modelo, não adianta o cara ficar, sabe? É algo frágil, eu falo. Você tem que ter um processo realmente que ali, aí sim o cliente vê muito valor, né? Exatamente, que é essa integração, assim. E uma coisa que eu gostei que tu falou do mito, né? E esse lance, a gente já viu o tablet chegar na obra e às vezes tem essa coisa, mas será que o colaborador vai saber operar subestimar, e tudo mais? né? Exato. Pô, e a galera tá voando, cara. A galera pega o tablet e quem teve a oportunidade de pegar um tablet, a pessoa se dedicou, gerou uma motivação a mais. Então isso é muito legal, de ver que, cara, é isso, o pessoal tá preparado. É uma questão de, obviamente, que tem que ter treinamento, tem que ter algumas coisas assim, mas é uma coisa de fazer rodar também, sabe? A gente sente isso eu acho que tu falou, subestima daqui a pouco esse colaborador, mas não, cara, é um cara que se tu dá as ferramentas pra ele, ele vai lá e voa e entrega, sabe? Não, e assim, você vê que tem algumas ferramentas que já sacaram isso, pelo menos no Brasil, e o cara já faz o quê? Uma IA que funciona só no áudio. Então o cara já, porque sabe que o cara na obra é áudio o tempo todo, o cara não vai ficar parando ali para escrever. Então eu acredito que é muito entender o comportamento humano de obra. Eu falo muito isso, o pessoal às vezes as startups estão muitas vezes no escritório ali e falta um pouquinho estar lá no canteiro e ver o que está acontecendo. A gente gravou um episódio muito bacana com o Diego da ConstruCode, e aí o Diego falou, né, olha, até no podcast dele tá lá, quem não assistiu depois acompanha. Ele criou a interface UX e UI lá de um jeito da tecnologia dele. Quando ele foi levar para o seu Zé lá na obra, o seu Zé falou, ele foi deixar o produto dele da cara a tapa. Então ele chegou lá e falou, olha, não tá funcionando. Por quê? O seu Zé bateu o dedo assim, ó, brutalmente ali no aplicativo. Ele falou, cara, vamos aumentar então um pouco esse botão. Entende? Então assim, é entender o comportamento e também nivelar a régua para quem vai usar. Não adianta eu pegar também e fazer para um iPhone 13 Pro, sei lá o quê, e aí o cara tá lá com um Motorola na obra. Então, por isso que eu falo, tem muita oportunidade, mas se a gente também não traz e não escuta esse mercado, a gente também tá elitizando muito. Então eu falo, olha, galera, a gente precisa ouvir, e tem muita
muita coisa legal que pode acontecer ali no canteiro. E esse é um gancho legal que tu traz. Hoje a Hilt, ela tem atuação somente direta. Então, se alguém quiser comprar algo da Hilt, tem que achar alguém da Hilt e essa pessoa vai ir ou no canteiro de obra que tu tá, ou se ainda está em fase de projeto, no projeto. Mas essa atuação direta, ela é muito, muito importante. Hoje a Hilt, ela tem um KPI muito legal, global, que é 250 mil contatos por dia com pessoas no mundo todo. Então a Hilt, ela tem 250 mil contatos com alguém, um cliente, seja na obra, seja no escritório, mas um cliente onde a gente está vivenciando ali. E a gente está sempre colhendo esse feedback para toda a definição do que vão ser os nossos, né, ferramentas e tudo mais. E aí entra esse papel do especialista, né? Eu falo muito que todo mundo precisa desses especialistas, porque quando você fala 250 mil contatos, eu entendo que é 250 mil pessoas ouvindo 250 mil pessoas. Exatamente. Ou empresas. Então, assim, eu acredito muito nisso, de mostrar o valor agregado no serviço que você está entregando. Então, porque também senão o cliente pode escolher errado, né? Se ele vai lá, escolhe um equipamento, nem era aquele equipamento que ele precisava e ainda fala mal da empresa. Exatamente. Então tem muito essa questão de cuidar, né? De ter um atendimento. Isso eu falo que pode ser desde o cara lá do hot dog, da barraquinha, até o cara de um C-level de uma grande empresa. Ele precisa demonstrar o produto, ele precisa explicar os benefícios que resolve aquele produto, né? E orientar o cliente, porque muitas vezes ele não sabe. Como o Steve Jobs tinha uma frase que eu gosto, né? As pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. Então, às vezes você tem que escutar o cara, entender a dor dela e falar, cara, esse produto aqui nosso resolve essa sua dor. Esse é o seu remédio, né? Vamos dizer assim. Então, eu acredito muito nesse papel também da construção civil como oportunidade e de trazer para o cara o especialista, sabe? O consultor, o papel do consultor. Porque, imagina, se eu faço um projeto, aí tá todo frágil, você fez tudo correndo. E eu falo que a pressa é a inimiga da perfeição, né? Claro. O cara sai correndo, faz o projeto. Aí ele esqueceu de algo do Firestop. E aí, como é que faz com o bombeiro, com a aprovação? Já foi feito o projeto, tá todo mundo... A obra tá rolando, que é o que acontece. Porque podia ter contratado um consultor. Eu falo muito do papel dos consultores lá no início do projeto de conceituar, porque senão, às vezes, tem premissa que não vai dar para atender. Aí eu tô adequando um produto para um cenário e não ao contrário, né? Não pensando num cenário para um produto. Exatamente isso. E hoje a Hilt pensa nisso, tipo, a gente está muito alinhado, a gente tem esse serviço, a gente chama de consultoria de produtividade. Então, é colocar alguém da Hilt para trocar ideia, para entender como é que está fazendo. Essa pessoa pode ir na obra, ver os processos e devolve exatamente um relatório do cara. Isso aqui pode ser melhor, isso pode ser melhor com isso, é aqui assado, para resolver os problemas. Então, a gente está muito alinhado, essa consultoria de produtividade, ela existe, ela está funcionando muito bem, inclusive. A gente tem para a parte de indústria, tem para a parte de residencial comercial. E quando a gente pensa em projeto, é o framework. Quando eu falei lá, o que é o framework? É a gente entender esse cenário. É a gente entender, cara, o que vocês precisam resolver para a gente poder entregar exatamente o que vocês precisam resolver. E aproveitando ali o finalzinho, Lelis, fala pro pessoal ali, qual que seria a sua mensagem para quem está escutando esse podcast, de repente, igual... Lembra de você lá atrás? Né? Você buscando fazer engenharia, depois você foi vendo ali um mercado, uma oportunidade, etc. Qual seria o conselho para quem quer trabalhar na Hilt, de repente, quem quer trabalhar numa empresa similar ali, ou que está no mercado da construção civil? O que você acha que essa pessoa tem que ter? Qual seria a sua recomendação ali para o ouvinte? Boa. Eu vou dar quase 2 linhas de conselho, tá? Uma pensando muito na minha trajetória. Eu não quero dizer a palavra acredite em si mesmo, mas explore as suas habilidades. Quando está se colocando no mercado de trabalho, dá uma olhada no que tu já fez no passado, no que tu fez de bom, e às vezes isso não é muito lógico. E eu trago o meu exemplo. Eu sou engenheiro civil, escolhi essa faculdade de exatas, né? Mas, no meu passado, eu já tive um programa de rádio, eu já fiz teatro e fiz isso tudo antes da faculdade, antes de tomar essa escolha. E por muito tempo, isso para mim foi um fardo. Isso foi uma coisa assim, cara, eu acho que eu não sou engenheiro civil, sabe? Eu acho que, na verdade, eu tinha que estar fazendo outra coisa e tudo mais. Eu lembro que até isso já foi depois da faculdade. Eu fiz dança de salão também. 3 anos de dança de salão. Só que, em algum momento, e foi a Hilt que me deu essa visão, assim, de quando eu estava até no processo seletivo,
Eles estavam dizendo, não, é que a gente está buscando uma pessoa que saiba falar, que saiba se conectar com as pessoas e tudo mais. E eu fui vendo que todas essas experiências que eu tive no passado, que não tinham nada a ver com engenharia civil, e que me traziam até um peso de, cara, estou fazendo algo que eu não deveria estar fazendo, eu devia estar aqui estudando um software de cálculo, entendeu? Mas não, estou aqui dançando. E isso me gerava essa complexidade mental, mas tudo isso eu consegui usar hoje na Hilt. Na dança de salão, quando tu dança com uma pessoa que tu nunca dançou antes, a música ela tem 3 minutos, em média, né? Tu tem mais ou menos 30 segundos para se conectar com essa pessoa para garantir que os seus próximos 2 minutos e meio vão ser legais. Cara, esse aprendizado de tu conseguir ler uma pessoa rápido, tu conseguir ler um corpo, no abraço da dança, tu vê se essa pessoa tá mais disposta a te abraçar mais, menos. Cara, eu uso isso quase todo dia para qualquer conversa que eu tenho. Então, né, fechando aí a mensagem, eu acho que veja o que já se fez, o que tu já fez, que experiência tu já teve nessa vida e como tu consegue aplicar ela no objetivo que tu tem hoje. Eu acho que esse é um conselho do meu aprendizado, assim. Agora eu tô com 32 anos, é uma das coisas que eu consigo olhar para trás e dizer, cara, esse é um conselho que eu daria pro Lelis lá do passado, e tipo, relaxa a cabeça, tu tá fazendo o que tu tá gostando, isso vai ser útil sim, é só tu achar o lugar certo. E a Hilt foi esse lugar, que ela valoriza isso, sabe? De outros espaços que eu já estive, onde me diziam, poxa, mas isso é ruim, tu, sei lá, é muito falante, tá desviando. E não, cara, é achar um lugar onde isso te valorize e tu conseguir expor isso também como uma qualidade, porque às vezes é muito de si também. Eu sou engenheiro civil, mas eu também danço. Não, olha só, eu sou engenheiro civil, além disso eu fiz dança de salão e isso eu consigo usar assim, assado. Então eu acho que um conselho assim, esse é um pouco fora da curva aí, mas é um conselho que eu daria para as pessoas, sabe? Vejam o que vocês gostam, que não seja exatamente o teu dia a dia de trabalho e tenta fazer alguma conexão de como aplicar isso no teu trabalho e tira vantagem disso, sabe? Show, cara, né? Eu super assino o que você falou embaixo, que eu também passei por uma trajetória bem interessante e eu sempre tento colher o melhor de tudo que eu passei, né? Então, eu acho que assim, eu sempre falo, pessoal, as habilidades que trouxeram até aqui são as que vão te levar para o próximo nível. Então, é natural isso que você falou, né? Então, E também acho que entra um pouco da pessoa confiar no processo, saber que tem que ter calma, né? Paciência. Eu falo que eu acho que esse é dos ingredientes mais difíceis, falando de uma geração que vive muito de ansiedade, né? Então, a galera, Instagram, ali, imagem, tudo é muito importante. Fala, cara, calma. Constrói um processo, como você falou, tenho 32 anos, as coisas estão sendo construídas, né? E confia no processo e dá o melhor de si. Eu acho que por mais que é uma bala de prata ali essa resposta, mas super simpatizo com o que você está falando de ir construindo, né? Se você está se moldando ali o tempo todo, desde o seu primeiro emprego até o seu último, eu te garanto que dependendo da oportunidade também que vai surgir na sua vida, você vai... Eu sempre falo, olhem com muito carinho pro processo, porque foi o que te ajudou a te moldar, né? Foi quem te deu oportunidade, foi quem te trouxe até aqui. Então, eu acredito que é isso, tem que somar. E também aprender a tomar decisão, eu falo, né? Você chega ali, pô, isso aqui é legal fazer? Pô, não tá legal? Tá alinhado com o meu propósito, tá alinhado onde eu quero chegar e tal. Então, pô, tô no lugar certo, tô no ambiente certo. Cara, obrigado pelo seu tempo. Imagina. Vou deixar seus contatos aqui na rede social para quem quiser se conectar contigo. Perfeito. No LinkedIn, Instagram. Pessoal, você que está em casa, não esqueça de dar 5 estrelas no Spotify. Ajuda o nosso podcast a crescer. Compartilha com um colega de profissão, um arquiteto, um engenheiro ali que precisa de inspiração tecnológica para ele poder compartilhar esse conhecimento com outros colegas de profissão e ir para o próximo nível. Gostaria de agradecer o Lelis e até a próxima, pessoal. Valeu.